minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez Franz Rinkelambert falando sobre Marx, quando Marx começou a ser marxista. Bora ver onde a gente vai parar. Un saludo a todas y a todos. Estamos hoy en la casa de Franz Rinkelambert, particularmente, como pueden verlo, aquí en su sala de estudio. Esse camarada que agora eu tô tampando a cabeça, tampando a careca, é o Henry Moura Jiménez, professor lá da Universidade Nacional da Costa Rica, em Herédia, né? E é um economista, sociólogo também, foi deputado, se não me engano, reitor da universidade, é professor lá, um cara muito massa, muito firmeza, muito gente boa, e que nos últimos anos trabalhou junto com o Franz Rinkelambert, foi assistente dele por um bom tempo e coautor de livros, artigos, um cara que deu uma força muito grande quando o Franz já estava bem velhinho. O Franz faleceu ano passado e já já a gente fala sobre ele. Vamos a realizar una entrevista nada formal, Franz, una entrevista nada formal, pero sobre un trabajo reciente que da pie para también hacer un conjunto de reflexiones sobre la actualidad mundial e incluso latinoamericana en español. Perdão, mas pareceria efetivamente agora um professor Xavier, legitimamente Xavier, né? Não um gringo com o nome Xavier. Especial. Me refiero a tu último trabajo que no has publicado todavía, La dialéctica marxista y el humanismo de la praxis. Quiero comenzar con una pregunta inicial. Te planteas en este artículo, desde el inicio, responder a una pregunta muy particular. Y es, ¿cuál es el punto de partida del pensamiento de Marx? Pero según como Marx lo creía. No según como cualquiera de nosotros puede interpretarlo o simplemente especular sobre él, sino que tratas de encontrar en la obra inicial de Marx cuál es aquello que él considera su punto de partida como pensador que le define. Isso é muito massa. E é um artigo que tá excelente. Eu tentei traduzir ele para publicar, mas eu quase terminei a tradução, mas não tive mais tempo, porque é complicado publicar sem ter dinheiro garantido. Mas de todo jeito, porque a gente precisa de tempo para ficar traduzindo, e aí tem que escolher o que a gente vai fazer da vida, né? De todo jeito, essa pergunta que o Franz está fazendo no artigo é muito massa. Eu vou colocar aqui na descrição o PDF dele, você pode ler em espanhol, caso você consiga. Se não, mete aquele Google Tradutor e dá para sacar um pouquinho por cima de boa. Mas essa pergunta é muito boa. Será que Marx deu um indicativo de quando ele começa a produzir, consciente de que tem um método, consciente de que tem ali alguma estrutura básica, fundamental, que dá para falar, esse é o núcleo do pensamento de Marx, ou o ponto de partida, que é aquele negócio que permaneceu durante seu pensamento? Franz fez essa pergunta, fez um tipo de abordagem que eu acho bastante interessante, e bora puxar para o debate para quem curte esse tipo de papo. Para el resto de su vida. Mira, la pregunta, porque se discute mucho. Y hay un gran, digamos, autor, Althusser, en esta dirección, que da un determinado momento, como ahí Marx empieza a ser marxista. Aí veio o bait aqui da chamada do vídeo, né? Althusser realmente faz um corte do jovem Marx para o velho Marx, ou Marx maduro. E aí o Franz vai criticar essa postura aí. Entonces dice, todo lo que Marx antes dice no es marxista, todo lo que después se dice lo es, algo en este sentido. Y no me convence mucho. Pero entonces busqué si Marx dice algo donde él empieza con el pensamiento que sigue después toda la vida. Y ahí encontré una clara indicación de Marx que hace en el año 1859. Y dice, este primer pensamiento que yo volví a mantener y trabajar toda la vida posterior, y por lo menos hasta el tiempo que dice eso, y este momento es 1844. Y ahí tiene un artículo sobre
Bueno, el título no dice mucho, ¿no? Sobre la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Bora parar aqui um pouquinho, bora lá. O texto de 1859 que o Franz está fazendo referência é Contribuição para uma Crítica da Economia Política de Marx, que seria a sua primeira tentativa ou versão, um texto que ele precisava entregar para publicar, que estava no seu projeto de fazer o Capital. Engels deu aquela pressionadinha, falou, meu lindo, a gente deu uma gastada de grana aí, conseguimos os financiadores para o teu trabalho, eu sei que ele não está perfeito, não chegou no nível que você gostaria, mas precisamos publicar algo. E aí sai a Contribuição para a Crítica da Economia Política de 1859, que é um texto muito bacana, e na apresentação desse texto, Marx faz essa alusão mesmo ao texto de 1844, como um ponto de partida, que ali ele teria saído da discussão sobre a religião e da crítica da religião para a economia política. E eles tinham sacado nessa transição para, olha, aqui temos um tema, a crítica da economia política, porque a economia política seria a base de sua discussão, o ponto fundamental, a discussão fundamental que possibilitaria abrir campo para todas as demais. Seria a base onde você interpreta o modo de produção, pode criticar o modo de produção, compreende o funcionamento da reprodução social propriamente dita, vamos dizer assim, da materialidade dessa sociedade. Então, se uma sociedade, para ela se produzir, se reproduzir, se organizar, ela precisa de bases fundamentais. Essas bases fundamentais são tanto estudadas quanto planejadas no âmbito da economia política. Por isso, Marx faz a transição. E ele indica que esse texto de 1844, Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, a introdução e o prefácio mesmo, é só uma introdução. Porque o texto da Crítica à Filosofia do Direito de Hegel ele não publicou, ele só publica a introdução. Nessa introdução a gente já consegue perceber essa passagem. E fazemos aqui no nosso curso, na descrição tem o curso Marx e Religião. Nossa última aula é uma leitura detalhada e cuidadosa desse texto, depois de fazermos uma grande apresentação do modo como se desenvolve a crítica da religião na primeira fase de produção de Marx, que a gente colocou ali como marco 1844, quando ele publica esse texto. Então, para você conhecer, você pode dar uma olhadinha nesse curso aí, o curso está muito massa, tá? Clica aqui na Bru Universidade para dar uma olhada. E o Franz leva, então, essa hipótese a sério, ou essa hipótese não, né? A proposta de Marx, e aí desenvolve sua hipótese. A proposta é, ali está meu núcleo. Aí o Franz, então vou procurar. Pero ahí und él insiste, al final de este artículo, eso es el centro de lo que estoy hablando. Lo dice. Y eso es, dice, el ser supremo para el ser humano es el propio ser humano. Y eso también dicen todavía otros en este tiempo, por ejemplo, Feuerbach o Goethe. Pero él dice algo adicional. Dice, por lo tanto, es necesario romper todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser maltratado, abandonado y despreciado. Nesse texto, e aqui é interessante o percurso que o Franz faz para lançar essa tese forte de que ali começa o pensamento de Marx e que o núcleo estaria nesse imperativo categórico, entre aspas. Tive até um debate muito legal num congresso de filosofia da UFMG, uma mesa sobre marxismo. Foi eu e o meu debatedor era o Gustavo Machado, né, do canal Orientação Marxista. Tem umas paradas muito bacanas lá também, pode dar uma olhada. E é isso aí, a gente fez um debate. Fizemos uma discussão a respeito desse texto, inclusive porque eu fui tentar mostrar essa tese do Franz. Mas por que ele coloca esse ponto aí? Por uma parada muito interessante. Na argumentação do Marx, de 1844, ele fala, toda a crítica da religião ela conduz para isso aqui. E a partir disso aqui, aí vira a chave. E a chave estaria nesse imperativo categórico. E o termo imperativo categórico tem a ver propriamente com Kant, né? Então temos ali um tipo de princípio que estaria vinculado também com uma concepção ética, não só conceitual, ou seja, não é aqui, no caso de Marx, não é um imperativo categórico que é abstrato. Ele está tentando buscar agora um imperativo categórico que caminha para algo muito prático, pragmático. E aí ele vai propor esse critério aí, que é o que continua o texto.
deve-se então romper todas as relações em que o ser humano está subjugado, porque o imperativo categórico para ele é: o ser humano é o ser supremo para o ser humano. Ou seja, a centralidade da realidade humana é resolvida dentro das relações humanas. O que podemos fazer está no alcance dessas relações humanas. Esse é o que conduz à crítica da religião dele. Se temos problemas, nós podemos tentar solucioná-los. E a disputa se dá aí. E nesse processo de disputar, de buscar recursos, de buscar caminhos, a gente descobre que somos nós resolvendo os nossos BO e tentando resolver aí a história para permanecermos vivos. Nesse processo, então, o imperativo categórico é: garante a vida da galera. A gente precisa garantir condições básicas para que nós consigamos permanecer vivos, enquanto sociedade, enquanto comunidade e tal. Então, para Franz, nessa resgate, chega nesse ponto. Então, dá para questionar bastante coisa, mas tem muito mais conteúdo que a gente vai fazer em algumas partes desse papo aqui, hein? Es decir, pone en el centro de toda su reflexión el derecho humano. Pero el derecho humano no como no formulado en normas, sino un punto de vista a partir del cual hay que formar normas. Y eso es derrumbar todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser maltratado e despreciado. E aí, relações materiais, efetivas e sociais já. Mas veja o que o Franz falou: coloca o direito humano. Só que quando o pessoal fala de direito humano, pensa no ponto de vista de direito burguês, de normas, de regras, e o Franz não está falando nesse termo. No pensamento do Franz, e aí para além do modo como ele está trabalhando Marx, né, que ele já está colocando um pouco do como ele raciocina, para além de qualquer direito, tem essa base fundamental que é as condições de vida que devem estar garantidas. E se você não considera as condições de produção e reprodução da vida garantidas depois de estabelecer uma lei, depois de uma ação, depois de uma realização, ou seja, o final do seu projeto tem que garantir que as condições de vida permaneçam, senão é uma ideia irracional, imbecil, e você está destruindo suas próprias condições de reprodução de vida, isso fundamenta qualquer direito. Seria um direito maior, vamos dizer assim. Então é um direito material, efetivamente, não um direito formal. Só para distinguir um pouquinho. Tem bastante gente hoje, e eu tenho me surpreendido. Até semana passada recebi de mais um camarada, que é advogado, que está estudando o pensamento do Franz, exatamente por esse tipo de discussão que ele faz entre direito, né? Que aí não é só o direito formal, senão um outro direito que vai para além da própria lei, entre aspas. Voy a, para mayor claridad para nuestros oyentes, voy a leer, porque en realidad vale la pena leer la cita que vos pones de este artículo. Dice: la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano y por consiguiente en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. De la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, crítica de la religión. O sea, ni el mercado ni la razón son ese criterio, sino el ser humano mismo. El ser humano mismo. Essa pergunta do Henry Moura Jiménez foi malandra. Por quê? Porque o Franz já estava bem velhinho aí, e o Franz ele tem uma mania, inclusive na hora de escrever, especialmente nos textos mais maduros. Quando ele era mais jovem era menos, mas mais maduros ele vai direto para as teses, e ele argumenta pouco, ele discorre pouco a argumentação. Então o que o Henry está tentando fazer aqui é trazer o Franz para apresentar um dos elementos de sua argumentação no artigo, que é o ponto de partida dessa entrevista aí, que é destacar o seguinte: quando fala ser humano como ser supremo para o ser humano, Goethe, Feuerbach e outros iluministas e outras pessoas que fazem, e humanistas propriamente ditos, né, fazem um tipo de discussão que fala do ser humano como uma racionalidade quase abstrata. E no caso de Marx, não é disso que se trata, é corpo vivo, material mesmo, não é a razão separada. Então, o Franz mostra como esse debate é importante dentro da discussão ali do pensamento de Marx. Por quê? Porque a saída não é o mercado como organização e regulação da sociedade. Então a saída é uma ciência de uma racionalidade superior e que calcula tudo do seu que lá, do jeito que um iluminista pensaria? Não! É uma racionalidade material, de garantia de produção e reprodução de vida.
E isso vai se desenvolvendo cada vez melhor no pensamento de Marx, por isso ele encaminharia, de acordo com a tese de Franz, para a economia política. E ele mostra isso de uma maneira muito interessante no artigo. Y eso es algo que después no se ha destacado mucho. Por eso me interesó mucho poder mostrar, el propio Marx considera eso como el comienzo. Lo dice en 1859. En 59, esos son 15 años después. Y nunca retiró eso. Pero, y eso es un artículo publicado en este tiempo. Marx no publicó mucho en este tiempo. No tenía mucho acceso. Y eso fue Não tinha muito dinheiro, tava pobre, tava lascado. Acabei de comentar no começo desse vídeo aqui. Quando a gente tá sem grana, não dá pra ficar publicando, não. Tamo tudo lascado. publicado en 1844. Y es a partir de ahí que yo doy después la interpretación de Marx. Y critico a otros que creen que Marx empieza mucho después, o algo después, de ser un pensador propio. Y me parece realmente que cuando Marx en el 1859 dice eso, dice lo que hacía falta decir. Isso é interessante. A tese forte que está no fundo é Marx não tem um racha, uma crise, ou um ponto de virada claro para Franz, para a leitura que o Franz está fazendo. Para ele, há uma evolução e um amadurecimento que acumula muita coisa a partir de um núcleo central, um ponto de partida, que seria o critério fundamental para a produção subsequente. E aí ele toma como esse ponto de partida, esse critério para a produção subsequente, essa questão desse, entre aspas, imperativo categórico, que também é irônico do ponto de vista de Marx utilizar essa expressão kantiana, e imediatamente fala de uma questão material, que são as relações de dominação e tudo mais, que aqui está expresso a percepção de que não dava para ser um materialista, como é que ele fala nas teses sobre Feuerbach? Contemplativo. Né? Eu faço crítica à transcendência, ao divino, ao além, ao mundo paralelo, à racionalidade sem corpo, mas o resultado não é uma efetiva participação, planejamento, militância, atuação na realidade. É simplesmente a reargumentação lógica. Mas não, cara, se é isso que a gente sacou, então a gente tem que colocar no centro as condições de produção e reprodução da vida das pessoas, da sociedade como um todo, de um planejamento social racional. Racional do ponto de vista material e não abstrato. Pô, é muito massa essa sacada aí. São paradinhas, mano, que a gente vai ver aqui. Eu vou fazer, acho que em 3 partes esse react. Vai ficar show de bola. Más adelante vamos a retomar esto a propósito de cómo nos sirve hoy. Cómo nos sirve hoy ese pensamiento. Sí. Pero vamos a ir por partes. Insistes mucho en una frase que Marx también cita en su prólogo de contribución a la crítica de la economía política, donde Marx dice que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. ¿Y te parece que es decisiva esa constatación? Claro, por eso es un humanismo de la praxis. Bueno, Vê como a resposta do Franz já vem com a tese forte. Como é que sai o salto da argumentação de que a anatomia da sociedade, a anatomia da sociedade burguesa é analisada a partir da economia política, né? A economia política como a análise anatômica da sociedade burguesa. Ele fala, bom, isso é o humanismo da praxis. Pera aí, Franz, vai devagar, meu lindo. Ajuda nós. Se você curte esse tipo de conteúdo, tá achando massa, não esquece aqui de curtir, comentar, divulgar. Eu sempre esqueço de fazer essa chamada aí. E aqui, mano, além de religião, a gente discute marxismo também. Bora lá. Marx habla en un momento del humanismo en el cual muchos lo hacen. Esqueci. E faz o Pix, se puder. Se tiver sobrando qualquer coisa aí, que dá uma força. Tá tudo aqui na descrição, tá? Tem apoia-se, tem essa parada toda. Dá uma olhadinha, com carinho, com calma. Tamo junto. Eso es precisamente alrededor de la Revolución Francesa. Y precisamente
ahí habla mucho o estudia mucho precisamente Feuerbach, el filósofo, y el gran poeta alemán Goethe. Pero es un humanismo que Marx considera más bien como un humanismo, casi diría sentimental. Pode ser sentimental, não sei. Aí é uma questão de aprender do alemão. Mas a tradução que eu achei mais interessante até hoje das teses lá fala contemplativo. Contemplativo eu achei um legal, mas pode ser contemplativo no sentido de amor, né? O Feuerbach fala tanto de amor, 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 amor. Pode ser isso aí. Não sei. Tô aqui. Quem souber, dá uma força aí nos comentários. De emociones, romántico. Y ahí dice, no, tiene que inspirarse en la propia realidad y esta propia realidad tiene que incluir necesariamente la crítica de la economía política. Si no se la incluye, nunca es un humanismo de la praxis. Él no usa la palabra humanismo de la praxis, palabra humanismo sí, pero yo creo conviene incluir, y entonces decir lo que distingue el humanismo de Marx del humanismo de Feuerbach es que el de Marx es un humanismo de la praxis y Feuerbach más bien, para no despreciarlo, ¿no? Más bien romántico. Não uso o termo humanismo, isso é verdade, mas uso o termo materialismo. E aí nas teses de Feuerbach isso aparece. O Feuerbach fala, o Marx fala que o Feuerbach é um materialista contemplativo e critica não só o Feuerbach, né, mas ele é o interlocutor para criticar uma corrente imensa de materialistas contemplativos. E Marx fala, o meu materialismo é um materialismo da praxis. Ele nem usa a expressão que a gente se acostumou a falar sobre histórico dialético, materialismo histórico dialético e tal, que tem sua função e eu acho até bastante útil, mas também pode ser uma armadilha se a gente não toma certos cuidados. De todo jeito, ele usa materialismo da praxis. E aí o Franz está equiparando em sua tese, em seu modo de operar esse pensamento aí, essa questão materialista com humanismo. Então, de um tipo de humanismo materialista, que seria essa defesa do ser humano, que estaria desde 1844 na crítica à filosofia do direito de Hegel, onde Marx apresenta a sua crítica da religião. De novo, jabá e publi aqui para o curso que a gente tem de Marx e religião, que a gente estuda essa primeira fase do Marx. Llamativo, pero sin precisar. Y Marx precisa precisamente todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser despreciado y maltratado, etc. Y este paso a hacer eso no puede prescindir de la crítica de la economía política. Ahora, si la anatomía de la sociedad civil es la economía política, siguiendo con la metáfora, ¿cuál es la fisiología? O sea, ¿qué está en el núcleo de la economía política? Vos lo has señalado desde muy temprano en torno a la división social del trabajo. Aí é aquela pergunta inteligente do cara que já conhece a teoria do autor. Y Marx hace muchas alusiones desde sus escritos juveniles. Y recuerdo que en algunos trabajos tuyos, incluso la definición de la economía política gira en torno al problema de la coordinación de la división social del trabajo. La crítica de la economía política es a la vez la crítica del sistema de la sociedad en cuanto sistema de división social del trabajo. Frasezinha para anotar, emplacar, né? Botar aqui na parede, dar uma enquadradinha, para ver várias e várias e várias vezes, nem que seja para criticar e falar que tá errado, mas isso é uma chave brilhante para o estudo da economia política. A crítica da economia política como crítica do sistema de divisão social do trabalho, ou como está num livro em que o Henry Moura, que é quem está entrevistando, escreveu em conjunto com o Franz Nikilamit, da coordenação da divisão social do trabalho. O que eles vão falar é, o movimento todo
que é criticado e analisado pela economia política, né? A economia política analisa, e a crítica da economia política coloca qual que é a ordem defendida por essa economia política, propondo então uma nova maneira de organizar, uma outra ordem social, um outro modo de produção que vai exigir uma outra economia política. Ok. O que seria essa economia política? Um estudo, uma análise que observa ali a coordenação, observa e decide sobre a coordenação da divisão social do trabalho. E isso é um tema maravilhoso que vai ficar para o nosso próximo React. Eu espero que você tenha curtido o papo até aqui. Tamo junto, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Não esquece de dar uma olhadinha nos links que estão na descrição. É nóis!